pessoal, seja bem-vindo ao podcast para Fazer Direito. Hoje temos a honra de receber o ilustre Dr. Cacai, como é conhecido nas redes sociais, o qual digo que sou fã, acompanho, compartilho seu material, que é sensacional e leva para a advocacia uma roupagem mais leve, com mais conteúdo e menos formalismo. Muito obrigado por aceitar nosso convite e estar aqui para contribuir com o seu notório conhecimento jurídico. Obrigado. Muito obrigado, Mário. É uma alegria para mim estar aqui para Fazer Direito. Eu acho que uma das obrigações do advogado é estar sempre aberto para o debate, para discutir as questões nacionais. A advocacia não se faz tão somente nos tribunais, mas também para poder esclarecer e de alguma forma contribuir para esse fortalecimento de um Estado democrático de direito que pretende ser sempre democrático e por isso tem que ser aberto à população. Obrigado pelo convite. Vou saber um pouquinho mais, porque até o nome Cacai é difícil de pronunciar. Para uma pessoa que conseguiu seu sucesso, é difícil pronunciar, porque parece muito intimista. Hoje estão fazendo muito isso. Hoje a meninada está fazendo muito isso. Você começou e desbravou isso. Como é que foi essa jornada inicial? Olha, eu sou do interior de Minas Gerais, minha família não tinha nenhum advogado, mas eu sempre achei que o direito penal seria uma hipótese de poder contribuir exatamente para uma certa melhoria na relação entre os poderes e entre as pessoas. Acho que o direito penal foi sempre o meu objetivo. Eu nunca pensei em fazer outra profissão. Eu queria ser advogado desde menino, via júri, lia a respeito, porque eu achava que o direito penal poderia fazer, de certa forma, uma inserção nas discussões mais importantes do país. Foi uma sorte minha, eu morava no interior, vim fazer em Brasília, entrei na UNB, desde o primeiro dia eu comecei a fazer estágio. Eu tinha muita dificuldade financeira, então eu precisava trabalhar para me manter, eu morava na casa de um tio e tal, e com isso eu comecei a conhecer mais um pouco dos tribunais. Eu tive a sorte porque Brasília ela é a sede dos tribunais superiores, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, antigamente nem existia à época o Superior Tribunal de Justiça, e embora eu seja contra ao foro por prerrogativa, essa é uma determinação constitucional. Aqui passam os processos contra ministros, senadores, presidente da República. Então eu muito cedo comecei a advogar e fazer estágio no escritório que trabalhava junto aos tribunais superiores. E como a minha paixão era advocacia criminal, no início, quem faz direito sabe disso, a regra é que você faz um peditur, você não tem como se fixar naquela área que você gosta mais, né? Você faz o que aparece, até especialmente num caso como o meu, que eu não tinha um escritório de advocacia forte atrás, não tinha ninguém da minha família que fosse advogado. E nenhum padrinho. E não conhecia ninguém. Cheguei em Brasília sem conhecer ninguém da área do direito. Tive sorte de fazer estágio no escritório do Zé Eduardo Alckmin e do Carlos Caputo, que são meus grandes amigos, me deram muita força. Eu só fiz um estágio na vida. Durante 4 anos e meio eu fiz estágio nesse escritório e depois fui chamado para ser sócio deles. Então eu acho que a advocacia tem essa característica para quem gosta, é uma dedicação absoluta. Eu só faço advogado. Eu advogo há 40 anos de idade, 40 anos já, e só fazendo advocacia. Inclusive teve uma coisa interessante, quando eu me formei, eu imaginei, e foi felizmente um fato, que eu tive muitas propostas de trabalho, porque o UNB você tem uma característica, à época, você tinha ministro do Supremo que dava aula lá, ministro de tribunais superiores, procuradores da República, e eu fiz amizade fácil, naquela época, veja bem, era ditadura. Era uma época de ditadura, nós estávamos vigindo o AI-5, a UNB não tinha sequer no direito centro acadêmico. Eu fui o fundador, junto com o meu querido amigo Fernando Ortega, do Centro Acadêmico de Direito da Universidade de Brasília e outros colegas. Então eu comecei a fazer política estudantil e me aproximei de alguns professores, e quando eu me formei, eu comecei a ser convidado para ser assessor de ministro supremo, assessor de ministro do Tribunal Superior, assessor, inclusive, na Procuradoria da República. Mas eu fiz um trato comigo mesmo que eu não aceitaria, que quando você não tem dinheiro, qualquer salário razoável te tira do rumo. Você fica assim, olha, aí tem a estabilidade e tal. Eu era solteiro, não tinha muita preocupação com ganhar dinheiro. Eu cantava num boteco, assim, para poder beber uma cerveja e tal. Então eu fiz um trato comigo mesmo. Falei, durante 5 anos eu não vou aceitar
nenhum convite de emprego. E foi por isso que eu fui advogar mesmo. Quer dizer, comecei a advogar e até hoje eu nunca aceitei, nunca tive um emprego, na verdade. Depois eu montei meu escritório, fiz uma opção aí já com condições de mais para o direito penal, primeira instância especialmente, instrução de processo, eu só faço direito penal, não tenho interesse em outras áreas. Em tribunal superior, como o direito vem posto, seja no recurso extraordinário, seja no recurso especial, eu muitas vezes aceito causas interessantes. Eu tenho uma advocacia hoje bastante interessante, porque eu optei por ter um escritório pequeno, eu não quis crescer. Hoje existe uma tendência de uma certa americanização do direito penal, do direito dos escritórios como um todo. Eu fui num escritório em Nova York recentemente que tinha 330 advogados criminais. Eu brinco, fiquei com medo até de entrar, assim, entendeu? Criminais. Então, nós fizemos opção. Quase a vida inteira eu advoguei, eu e mais 2 advogadas. Depois meu escritório começou a crescer um pouco e, além disso, eu comecei a ser chamado muito para falar, fazer palestras aqui ou fora do Brasil, e especialmente em debates pelo Brasil afora. Isso na época do combate que eu fiz à Lava Jato foi muito forte. Eu tinha convites para falar 2, 3 vezes por semana, com um prejuízo evidentemente profissional, até pessoal, que eu viajei muito e tal. Então nós passamos a ser 6 advogados, que é o grupo que trabalha comigo hoje. Os advogados extremamente competentes, extremamente combativos, preparados, e nós temos uma advocacia hoje que nos permite pegar casos interessantes dos tribunais superiores. Em primeira instância, a gente continua fazendo mais realmente direito criminal, e também uma advocacia pro bono boa. Quer dizer, é muito interessante. Chega no meu escritório, seja através de e-mail, chega através de carta, até hoje chega, uma série de pedidos para eu analisar processos. E como eu acho que o processo, especialmente o criminal, é uma coisa que marca muito a família, a pessoa, a gente analisa todos de alguma forma. Então, recentemente, por exemplo, uma senhora mandou um pedido para olhar o processo do filho que estava preso de forma ilegal e tal. Nós analisamos, entramos com habeas corpus e conseguimos libertar o menino. Então, assim, a gente tem uma advocacia pro bono legal também, assim. Acho que o direito tem que ser isso, quer dizer, eu estudei na UNB, história pública, acho que você tem também que devolver para a sociedade aquilo que a sociedade te fornece, te dá, né? E a advocacia, eu costumo dizer, para mim, o que a advocacia me deu de mais interessante foi ter voz, foi você ter a possibilidade de falar, de conversar, de dar opinião, de fazer o enfrentamento. Quer dizer, normalmente eu vou fazer uma palestra em Belém, por exemplo. Já fiz, mais de uma. E às vezes eles me chamam depois para participar do programa de televisão, depois uma entrevista no jornal, ou seja, na rádio. Então é uma forma de você ter uma participação efetiva na sociedade. É que eu digo assim, eu não faço política partidária, nunca fiz e acho que nunca farei. Toda eleição insistem muito para eu ser candidato ao Senado aqui em Brasília e tal. Nunca tive interesse. Eu gosto da participação, que acho que me dá muito mais liberdade de fazer o que eu faço, de ter tranquilidade para enfrentar todos os pontos que eu julgo interessantes sem as amarras naturais de um mandato parlamentar. Você tem partido, você tem uma série de coisas. É como as pessoas às vezes me perguntam, você não tem interesse de ir para o Supremo, sempre que tem uma vaga no Supremo? Seria a negação da minha vida. Quer dizer, a minha vida inteira eu quis ser advogado, eu nunca quis ser juiz, né? Eu até gosto de brincar que o primeiro governo Lula, a gente estava conversando, eu, Márcio Tomás Bastos, José Disseu e Lula, em novembro ele ia assumir, já tinha ganhado, mas estava montando o ministério, ia assumir em janeiro, e o Márcio perguntou, Cacá, você não tem interesse para ter 3 vagas no Supremo? Eu disse, olha, o único cargo que eu aceitaria é ex-ministro do Supremo. Se eu pudesse ser nomeado ex-ministro, porque tem um charme, tá claro, lógico, com todo respeito e tal. Então é isso, eu só advogo, gosto de advogar, tenho um prazer enorme. Às vezes a pessoa fala, mas você trabalha muito, quer dizer, eu estou no final de semana, pode ser, mas estou lendo, estou no telefone, participo de debates e tal, porque eu acho que isso faz parte, sabe? Estar com você aqui para mim é uma honra e é também uma coisa que faz parte da vida do advogado, quer falar para estudantes, quer falar para pessoas que têm interesse no direito.
para poder situar um pouco nesse momento ainda dramático, enquanto nós estamos falando aqui, o Supremo está julgando os primeiros casos daquela tentativa de golpe de 8 de janeiro. Então, hoje é um dia histórico para o Supremo Tribunal. E para o Brasil, né? Porque é raro você ver em qualquer país do mundo uma tentativa de quebra da institucionalidade, tentativa de impor um regime ditatorial, ser enfrentado pelo judiciário e não pelas armas. O normal é que você faça o enfrentamento da tentativa de golpe pelas armas. Aí correria sangue, seria muito mais dramático. E como tu vê o devido processo legal desse caso específico que está sendo julgado hoje? Eu tenho muito questionamento sobre a maneira que está sendo feita. A grande maioria dos questionamentos, esses questionamentos muitas vezes se dão por desconhecimento do processo, né? Uhum. Em 14 de março de 19, o ministro Toffoli era presidente da casa e ele avisou a casa e ao país, que é televisionado, que estava abrindo aquele inquérito da fake news. Depois ele até pediu para eu esperar e falou, olha, defenda esse inquérito, porque nós estamos vivendo um momento dramático, eu não posso te dar mais informações. Como eu sou advogado e como cidadão tenho uma preocupação sempre enorme, eu sou um homem muito ligado às causas democráticas. Posso estar errado às vezes, mas eu sempre me posiciono, escrevo. Eu tenho 3 colunas semanais, eu participo de debates no Brasil inteiro. Então, naquele momento, o Regimento Supremo prevê a hipótese de você ter um processo, um inquérito, quando existe uma possibilidade de ruptura institucional da própria casa, do Poder Judiciário, uma ameaça física aos ministros e tal. E eu acho, na minha visão, que a história fez justiça ao Toffoli, estava certo ao abrir inquérito, e fez justiça ao Supremo Tribunal, porque nós só não tivemos um golpe no dia 8 de janeiro, do meu ponto de vista, por 2 motivos. O primeiro motivo é que o Bolsonaro, que é um inepto, é um corrupto inepto, e um fascista, que destruiu as bases das civilizatórias que foram conseguidas ao longo de, não é o PT não, foram conseguidas ao longo de vários governos. Ele não tinha prestígio junto às Forças Armadas. Se ele tivesse prestígio junto às Forças Armadas, ele teria dado o golpe. Ele não conseguiu dar o golpe porque ele não tinha um prestígio junto às Forças Armadas. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto foi um incrível fortalecimento do Poder Judiciário. Porque, veja bem, durante 4 anos nós tivemos um governo fascista, que, repito, destruiu as bases civilizatórias da saúde, da educação, da cultura, da arte, da economia. Isso, se tivesse mais 4 anos de Bolsonaro, o Brasil seria quase irrecuperável. Eu participei da equipe de transição para o governo Lula, li o material produzido por várias áreas, o país foi saqueado, foi degringolado. Então, naquele momento, nós tínhamos, saindo de um executivo fascista e corrupto, e um Congresso Nacional muito cooptado. A grande maioria dos congressistas nacionais virou as costas para a nação, né? Eram pessoas, vários deles dinheiristas, uma coisa triste ali. O que salvou a institucionalidade foi o Poder Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, que resistiram. Eu digo, é raro você ver isso. Eu estou escrevendo um artigo hoje, que deve sair sexta-feira do Poder 360, em que eu digo isso, é muito raro você ter uma tentativa de golpe, que era uma tentativa muito estruturada. Você vê que foram presos 1.345 pessoas naquele dia, dentro da sede dos 3 poderes. Eles depredaram o plenário do Supremo Tribunal Federal. E assim, sem contar os milhares que estavam acampados na porta dos quartéis, com no meu ponto de vista, com a perigosa convivência junto com militares que ainda serão investigados. O ministro Alexandre estava dando agora o começo do voto dele, ele dizendo, não, nós estamos julgando os primeiros, porque o processo penal é assim, aquele que está preso tem que ser julgado em primeiro lugar. Mas as investigações continuam contra vários parlamentares com foro de prerrogativa, continua contra vários financiadores pesados. Semana retrasada teve uma medida contra os financiadores mais pequenos. Nós temos que chegar aos grandes financiadores, até chegar, no meu ponto de vista, inevitavelmente, no presidente da República de então, que é claro que ele é que fomentou todo esse ódio, essa violência. O Brasil, um país desigual, um país racista, um país misógino, um país dificílimo de viver, porque nós somos a elite da elite.
Mas a grande massa, nós temos 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Exatamente. Nossa democracia é uma democracia formal só. Não pode falar em democracia se você tem 33 milhões de pessoas passando. Naquele momento em que se resistiu ao golpe ali, dia 8 de janeiro é o dia da infâmia, é o dia que, eu digo assim, que mostrou realmente o que eles estavam fazendo para tentar tomar o golpe. Eu acho que todas as pessoas que estão nos ouvindo, de alguma forma tem na família alguém que rompeu, que está no grupo do WhatsApp. Isso não existia no Brasil. Verdade. Porque o fascismo, deliberadamente, não é uma coisa por acaso, deliberadamente eles inocularam um verme, um gene do ódio e da violência. Isso era uma coisa deliberada. Qual era a estrutura que tentou dar o golpe no dia 8 de janeiro? A estrutura era fazer com que parte dos brasileiros fossem movidos pela desinformação. É muito difícil você lidar, isso vai ser enfrentado agora nesse processo, as pessoas vão ter a oportunidade de acompanhar, você lidar com quem não tem escrúpulo. Se você tem um presidente da República que deliberadamente conta mentira para poder fazer campanha, como é que você vai enfrentar a mentira? Além disso, eles têm umas estruturas montadas. Você veja assim, o Bolsonaro há uns 20 dias deu uma entrevista comendo um pão com a boca meio aberta, caindo farelo assim, tomando um pingado, pingado é o que fala no Rio de Janeiro, leite com café, e por trás dele algumas coisas desarrumadas. Tudo isso é preparado para dar uma impressão de um homem simples, enquanto saqueou o país. Só de joias foram milhões e milhões e milhões. Então, assim, é muito difícil lidar. O Lula disse aqui, quando estão filmando aqui, no dia que ele foi diplomado no TSE, ele, aqui nessa varanda, ele comentou, olha, em novembro do ano passado, ele disse, olha, eu não era mais candidato a nada. Estava na hora de me recolher. Só fui candidato porque eu era o único capaz de enfrentar o fascismo. E é verdade. Para isso, ele teve que fazer uma aliança grande demais, senão não ganhava. Claro. Então, governar com essa aliança grande não é fácil. Mas eu acho que o país está respirando ares melhores. Você mencionou aí agora, há pouco, a questão da fake news. Está tendo um combate, as pessoas estão tentando trabalhar para um enfrentamento à fake news. Como você vê o enfrentamento à fake news no Brasil? Olha, legislação nós temos, né? O difícil, você tem que passar por uma questão de educação, porque cada vez é mais difícil você enfrentar a fake news, dado ao grau, eu diria, de avanço no mundo digital. Hoje você tem essas pessoas que fazem, não sei exatamente qual é o nome, mas se quiserem colocar uma imagem minha falando uma coisa que eu nunca falei, colocam como se fosse minha voz. Sim. Então é espantoso ver o que nós chegamos até na inteligência artificial. Então o que se tem que fazer é ter coragem de fazer o enfrentamento. Quer dizer, eu acredito que se você tem a legislação, você pega, por exemplo, quando o Haddad disputou com o Bolsonaro a eleição, eu escrevi um artigo e fui fazer uma pesquisa. Os bolsonaristas inventaram um kit gay, coisa que nunca existiu, mas que, como a grande massa bolsonarista é muito inculta, é muito despreparada, são pessoas que não leem jornal, são pessoas que não leem livro, que não têm preocupação com literatura, eles leem entre eles têm um movimento de informação entre eles. Então eles inventaram um kit gay, disseram que eu colocar os kit gays na estrada. Quando eu vi aquilo, eu achei tão ridículo que eu achei que não ia ter efeito nenhum. Aí eu fui estudar. 84% das pessoas que votavam acreditavam que existia o kit gay. Você imagina. Então, assim, o que tem que fazer? Eu não tenho dúvida. Tem que ir atrás de quem inventou isso e processar criminalmente. Que não é possível que para que você haja estabilidade democrática numa disputa, tem que ter paridade de armas. Então, se você disputa com quem não tem nenhum escrúpulo e que tem coragem de inventar as coisas mais absurdas, mamadeira de piroca. Falavam isso na televisão. Quer dizer, é muito difícil se você não investir pesadamente na educação e, infelizmente, eu detesto falar em criminalização de condutas e tal, de uma forma como uma forma de certa forma de dar estabilidade democrática, mas tem que responsabilizar quem faz isso.
O Brasil precisa de segurança, não só jurídica, mas de segurança nas relações das pessoas. Por que eu acho que nós chegamos ao ponto de ter um governo fascista instalado? Porque quando houve a ditadura, nós passamos por anos de ditadura, 21 anos de ditadura, com vários mortos e perseguidos, esse jeito brasileiro de ser fez com que não tivesse uma responsabilização dos assassinos e dos torturadores. Foi um erro. Se tivesse feito ali um trabalho sério para responsabilizar quem torturou e quem matou, nós não teríamos tido talvez o Bolsonaro. Vocês vão se lembrar que no dia da impeachment da Dilma, no plenário da Câmara, o Bolsonaro votou dizendo que queria exaltar a figura do brilhante Ustra, que é o torturador da Dilma, o grau de requinte de crueldade. Ele teria que ter sido caçado naquele momento. Como é que um deputado federal faz apologia ao crime de tortura em público dentro da Câmara dos Deputados? Como não existe essa cultura brasileira, o que nós fizemos? Eu digo o povo brasileiro e a sociedade brasileira, perdoou e o Bolsonaro se fortaleceu e virou presidente da República. Tivesse sido caçado e responsabilizado ali, nós não teríamos tido essa praga que nós vivemos no Brasil. Então isso é uma coisa muito importante. Por exemplo, nesse momento agora, eu tenho escrito, aqui na parede do meu escritório de casa, eu fui a Natal fazer uma palestra em 2020, e depois da entrevista para o principal jornal lá, eu até trouxe o jornal e fiz uma, dizendo assim, Moro e os seus asseclas têm que ser responsabilizados criminalmente. Seria a próxima pergunta, sobre a questão da Lava Jato, a cadeia de custódia. Você veja bem. É um tema interessante. Você veja bem, o Supremo Tribunal disse, ao final de uma investigação longa, que Moro e os procuradores da Operação Lava Jato, especialmente a Força Tarefa de Curitiba, corromperam o sistema de justiça, anularam os processos e tal. Ora, tem que ter consequência uma decisão dessa. A consequência qual é? Investigar criminalmente e civilmente aqueles que corromperam o sistema de justiça. Porque senão nós vamos ter essas pessoas, porque veja bem, se você for imaginar, o sistema da Lava Jato, por um tempo, ganhou. Eles viraram heróis nacionais, com o apoio da grande mídia. O Moro prendeu o principal opositor do Bolsonaro, que era o Lula. Fez com que o Bolsonaro enviasse presidente da República. Em contrapartida, ele aceitou ser ministro da Justiça. Isso aí é uma corrupção clássica. Qualquer menino de primeiro ano de direito sabe que essa é a definição de corrupção. Ele aceitou ser ministro da Justiça e depois se elegeu senador da República. E o Deltan se elegeu deputado federal. Já foi cassado, acho que o Moro será cassado. Mas, durante um tempo, eles ganharam. As questões têm que ter consequência. Por exemplo, agora, nesse momento, nós não podemos deixar. O Bolsonaro foi muito protegido pelo Procurador-Geral da República, que era o único que tinha o poder de denunciá-lo. Agora, com os novos ares apresentados após a vitória democrática nas urnas do ano passado, eu não tenho dúvida que, dando a eles o devido processo legal, dando a eles o amplo direito de defesa que eles não deram para as pessoas. Eu vi um vídeo você falando sobre isso. Eu acho que não deram essa oportunidade. Eu acho que é importantíssimo que se responsabilize não só o presidente da República, como todos aqueles que participaram desse projeto golpista, fascista e criminoso e corrupto. Sim. Agora, se você não responsabilizar, você não enfrenta, infelizmente, você não enfrenta a possibilidade de ter um Estado democrático com ares que nós queremos. Quer dizer, os poderes representados de uma forma hegemônica. É claro, o Poder Judiciário, como nós tínhamos um Executivo fascista e um Congresso cooptado, o Poder Judiciário, eu não tenho dúvida nenhuma, ocupou um espaço de protagonismo que agora está na hora de voltar atrás. Já chegou também, chegou no momento que você... A sociedade ideal, os poderes convivem harmonicamente. Não tem que ter um poder que seja super poderoso. Foi necessário essa proeminência do Poder Judiciário porque nós estávamos vivendo um regime de terror. Uma forma de equilibrar as coisas. A forma de manter a estabilidade institucional. O Supremo Tribunal manteve a estabilidade institucional. E até, repito, o que é raro, só gostar de história. Você sempre que enfrenta a tentativa de golpe, de ruptura institucional, para a proposta de ditadura, que é o que aconteceu no Brasil, isso é feito com força, isso é feito com guerra, isso é feito com enfrentamento, isso é feito com morte.
O Brasil foi feito pelo Poder Judiciário. Sim. Isso é muito interessante. A sociedade, claro, boa parte da sociedade civil apoiando, movimentos significativos. Eu faço parte de um grupo chamado Prerrogativas, que é um grupo de WhatsApp, mas que criou uma institucionalidade incrível. Com muita frequência você vê ser citado. Outro dia eu estava passando na porta aqui da minha sala, estava o Jornal Nacional dizendo: o grupo Prerrogativas é um grupo de WhatsApp, porque nós participamos dos momentos das discussões nacionais, nós fizemos um jantar, quando o Lula e o Alckmin foram vistos pela primeira vez juntos, foi no jantar que nós promovemos e tal. Então acho que a sociedade como um todo teve um papel fundamental também. É uma estratégia muito bem pensada e muito bem trabalhada. O Moro não era um juiz de Curitiba, simplesmente. O Moro representava interesses fortíssimos, inclusive interesses internacionais. Outro dia eu ouvi o ministro Gilmar falando que lá atrás ele ouvia a gente falar isso e duvidava, mas que hoje que ele tinha essa convicção. Veja bem, eles tinham apoio da grande mídia, não é à toa, e tinham apoio de grupos econômicos fortíssimos, inclusive do exterior. Você tem que ver que nenhuma empresa maior de infraestrutura entrava no Brasil porque nós tínhamos a excelência da infraestrutura. Eles quebraram a Odebrecht. Sim. Houve corrupção? Em muitos casos houve. Você tem que fazer o quê? Você faz o processo de corrupção, pune os corruptos, pessoas físicas, pode ser o diretor, presidente, pode ser o que for. Você mantém as empresas do mundo inteiro assim. Aqui havia deliberadamente a intenção de quebrar as empresas para que viessem outras empresas. E a questão é, por que eles pegaram a Petrobras? Porque nós estávamos num momento do pré-sal. O Brasil poderia ter virado um outro país. Se você for pegar o que fizeram com o setor de petróleo no Brasil, é um crime lesa pátria. As cidades que viviam, algumas delas que viviam no Rio de Janeiro, por exemplo, do petróleo, viraram quase cidades fantasmas. Então não era um juiz, é um juiz que representava, hoje todos nós sabemos, boa parte das pessoas que acompanham sabem, dos interesses que ele tinha com os Estados Unidos, da vassalagem que ele prestava aos órgãos americanos, tanto é que logo depois foi trabalhar para uma empresa americana e tal. Tudo isso está vindo agora à tona, quer dizer, eles montaram uma estrutura, uma estratégia, e essa estratégia foi que fomentou, o que o ministro Toffoli chamou agora do ovo da serpente, foi que fomentou a instalação do fascismo no Brasil. O Bolsonaro jamais seria eleito se não tivesse tido a Lava Jato e o Moro para prender o principal opositor. Então não é um juiz qualquer, é uma estratégia que montaram. Essa estratégia, infelizmente, durante muito tempo deu certo, deu um prejuízo enorme para o Brasil. As pessoas incautamente falam assim: mas a Lava Jato, através dos acordos de leniência, devolveu, por hipótese, 10 bilhões. O prejuízo é de 100 vezes mais do que isso. Isso sem contar os desempregos que gerou, sem contar a fragilização de parte da economia nacional específica, infraestrutura, área de petróleo. Ou seja, ali eu diria que foi uma tentativa de golpe inteligente, pacífica, sob um aspecto de não ter. Bolsonaro, por exemplo, fez a tentativa de um golpe através da força. Ele botou milhares de pessoas nas ruas, ele fomentou o ódio, ele pregou a necessidade de matar petista, de matar pessoas de esquerda, ele pregou a necessidade de afastar as pessoas pela cor, pela opção sexual. Então ele desestruturou o país. Repito, só não conseguiu um êxito maior porque ele é um inepto, ele é um indigente intelectual. Se ele tivesse prestígio junto às Forças Armadas, ele seria presidente da República hoje. Até digo mais, ele seria ditador hoje. Se ele tivesse um pingo de prestígio. O próprio Mourão, enquanto vice-presidente, um dia eu fiquei espantado, porque tem uma questão de hierarquia, né? Perguntaram para ele na Globo News sobre Bolsonaro. Ele falou: olha, veja bem, o Bolsonaro ficou só na força física, ele foi até capitão, não chegou a fazer nenhum curso. Como se dissesse assim, ele é despreparado e burro. Isso é o vice-presidente da República, general. Desculpa a minha reação, é porque eu vejo o Cacai falando assim, eu vejo a coragem de um advogado, né, sem nenhuma restrição, e o que me faz admirá-lo mais ainda. Eu acho que a obrigação de quem tem um espaço para falar é falar o que pensa e assumir o que fala, né? Quer dizer, eu
em 2014, quando começou 2017, quando começou a Lava Jato, 2014, eu vi a gravidade do que nós estávamos passando, porque eu vi que era um grupo que tinha um projeto de poder. Eu fui advogado da Lava Jato desde o primeiro dia, eu fui advogado do Alberto Youssef. Depois, quando eu entrei com o habeas corpus para tentar trancar a ação em setembro, começou em março, eu vi que os procuradores obrigaram ele a desistir do habeas corpus sob pena de não darem a ele uma série de coisas que estavam discutindo. Eu falei, opa, aqui tem um projeto de poder. Você não pode obrigar uma pessoa que está presa a desistir do habeas corpus que vai soltá-lo. Eu comecei a combater a Lava Jato. Estudei, corri o Brasil, fiz centenas de debates. Engraçado, nunca fui admoestado. Por mais que eu seja um cara incisivo, por mais que eu falava que o Moro era um calhorda, era um homem que estava a serviço de um projeto de poder, ele, os procuradores, ninguém na rua, e eles eram semideuses, eram poderosos. No momento que eles eram os endeusados, não é isso? Ainda assim nunca fui admoestado. Acho que as pessoas, de alguma forma, respeitavam mesmo aqueles que eram contrários, que eu falo muito abertamente. Eu sei. Falei da tribuna do Supremo, inclusive. Eu fui autor da ação direta de constitucionalidade 43, foi a primeira que foi levada ao Supremo para discutir a prisão só após o trânsito em julgado, a presunção de inocência. Que é interessante notar que foi essa ação, junto com duas outras que depois foram entradas também, que determinou a soltura do Lula. O Lula não foi solto porque o Supremo considerou que o Sérgio Moro era parcial. O Lula estava preso quando essa ação foi julgada, e ele foi solto porque o Supremo entendeu que só poderia prender após o trânsito julgado. Ele foi solto por causa dessa ação que nós entramos. Mas é interessante que eu sou coerente, eu tenho uma coerência constitucional que às vezes irrita as pessoas com quem eu convivo mais politicamente, vamos chamar assim. Por exemplo, agora tem um movimento muito grande para prender o Bolsonaro. Eu defendo que o Bolsonaro só deve ser preso após ser processado, dado a ele todos os direitos constitucionais, como eu pregava que tinha que ser dado para o Lula e para todos, e após o trânsito em julgado. Eu não acho que a prisão dele agora leva a nada. Leva talvez a desestabilizar o país. Mas eu nem penso sobre a questão política, não. Eu penso sobre a questão de coerência constitucional. A prisão não é saída para nada. Um povo que pensa que a prisão é a saída para a crise é um povo que desconhece a história. Então eu entendo que tem que ter o processo. Ele tem 5 inquéritos graves hoje. Talvez venha a ter mais. Eu acho que ele deverá ser condenado, até porque tem uma delação premiada agora, ele poderá ser condenado nos 5. Mas depois de transitar em julgado, aí sim você executa a pena. Sim. Eu acho que nós temos que ter coerência, porque senão você não dá estabilidade jurídica, você não dá segurança jurídica. E é importantíssimo você ver que cada vez mais, no meu ponto de vista, se afunila a capacidade desse grupo dele de escapar de uma ação grave na justiça. Agora com essa delação premiada, então... E o que você diz dessa delação premiada? Que é muito questionada desde a época da Lava Jato, que as pessoas direcionavam a questão da delação premiada para liberar liberdade ou proximidade de liberdade, fazer um acordo de fato ali, induzir a pessoa a aceitar essas delações. Como tu vê isso? A delação premiada é um instituto que é o Instituto da Defesa. Só que a Lava Jato ele estuprou o Instituto da Delação Premiada. Delação premiada, você tem que ter espontaneidade, contar tudo que sabe, pelos mais diversos motivos, ou porque você arrependeu, ou porque está com medo de ser preso, mas você tem que ter espontaneidade, tem uma série de requisitos, toda a legislação que trata de delação premiada. A Lava Jato instrumentalizou o Instituto da Delação. Tem um procurador da República que escreveu num processo no STJ que as prisões eram feitas para delação. Isso é crime, isso é tortura. E ninguém fez nada. Então, assim, por que eu sou um crítico ferrenho da delação premiada? Porque os procuradores prendiam, faziam verdadeira tortura em cima das pessoas, e depois, com as pessoas estraçalhadas emocionalmente, sim, eles propunham delação premiada. Você não pode propor uma delação premiada. Você tem que aceitar a delação premiada. Eu sou contrário, inclusive, à delação premiada de pessoa que estiver presa. Porque a pessoa não está em condições de ter a espontaneidade. Além do que, nós tivemos casos, por exemplo, de 77 diretores de uma empresa fazendo delação premiada. Cadê a espontaneidade? Não existe. Agora, o mais grave,
é que eles usavam a delação premiada para atingir algumas pessoas. Eu tinha procuradores e delegados de polícia, amigos meus, que falavam Cacai, com muita frequência eles falam, entregue o Cacai que nós te libertamos. O cara falou, como é que eu vou entregar o Cacai? O Cacai é advogado. Entendeu? Então, quanto ao Lula, político, isso faziam direto. Quer dizer, não era delação, era um direcionamento à pessoa. Não era uma delação. Acertar aquela pessoa, eu preciso da sua informação. É que eu digo, é um estupro que fizeram, por exemplo, você tinha condições de fazer um trabalho sério de investigação e optavam para fazer um trabalho calhorda e criminoso de investigação. Agora, a delação, por exemplo, uma coisa que eu sempre critiquei, você faz a delação e determina imediatamente a soltura da pessoa. Eu achei muito estranho a soltura desse ajudante de ordem. Sim, já tão logo acabou a delação. Porque isso é uma coisa que nós criticamos, nós temos que ser coerentes. Eu não sei os motivos da soltura dele, mas se existiam motivos, isso aqui é importante, a prisão tem que ser a exceção da exceção. Por exemplo, Bolsonaro só poderá ser preso agora, na minha visão, como advogado e como cidadão, se ele tentar influenciar na investigação. Aí é um caso clássico dos requisitos da prisão. Senão ele vai responder em liberdade. Porque você imagina você prender o Bolsonaro agora que não existe nem processo. Significa que ele vai ficar preso até o final do processo, 1 ano, 2 anos, preventivamente, é um escândalo. Então, assim, a delação, eu não acompanhei nenhuma delação e não acompanhei essa do Major Cid. Mas se ele, que é um homem preparado, ao que sei, porque eu converso muito, tem muitas pessoas que acompanham esse processo, houve uma desestrutura familiar, porque o pai dele também foi envolvido, teve quebra de sigilo de telefone do pai, teve proibição dele falar com o pai, porque é muito comum que os investigados sejam proibidos de falar, e aí optou por uma delação. Se for isso, é a regra do jogo. Agora, as pessoas incautamente falam, não, mas ele só vai falar sobre as joias. Não, se a pessoa vai fazer uma delação, primeiro que sobre as joias, eu acho que não tem nem necessidade de mais nada, porque é difícil um caso tão documentado, com filmes, com quebraram o sigilo telefônico e pegaram busca e apreensão de telefones de pessoas envolvidas. Certamente essa delação dele terá que constar muitas questões importantes, inclusive sobre o 8 de janeiro. O que nós temos que ter, e é muito importante acompanhar esse julgamento agora, assim, estão sendo julgados aqueles que foram presos dentro do Supremo, dentro do Senado e tal. Depois, a investigação continua. Já tivemos várias outras buscas e apreensão e prisões de pessoas que cuidavam de financiamento, de pessoas que cuidavam de organização dos quartéis, mas nós ainda não chegamos nos grandes financiadores, e a investigação vai chegar, nós não chegamos nos políticos, no núcleo político. Eu ouço falar que tem 17 deputados e senadores que estão sendo investigados, serão presos diretamente. Não chegamos, e aí sim é a questão mais delicada, nos militares que participaram da tentativa de golpe. Então, assim, nós ainda vamos ter um longo caminho pela frente. Essa delação, que eu espero ter sido feita dentro da absoluta legalidade, ela poderá ser muito importante para essas investigações que estão sendo feitas. Qual a crítica que você poderia fazer sobre o encaminhamento, o procedimento dos atos de 8 de janeiro? A gente entende que realmente foi um absurdo o que aconteceu, mas parece que teve alguns atropelos, até por ser uma coisa nova, né? Uma coisa que não existia, que não tinha ocorrido ainda, aquela questão da individualização das condutas. Como você vê essa situação? Veja bem, geral, nós tivemos 1.345 prisões no dia. Imediatamente foram soltas 200 e tantas, depois mais 700 e tantas. Era necessário você fazer, evidentemente, uma contenção à tentativa de golpe. Eu não faria crítica. Eu vou dizer o seguinte, tem muita coisa interessante. Eu sou um crítico ao sistema penitenciário brasileiro. Quando eu entrei com a ação que depois libertou o Lula, ação direta de proporcionalidade, eu não entrei por causa do Lula. Entrei preocupado com o sistema penitenciário brasileiro, que é realmente inacreditável a maneira com que os presos brasileiros são tratados. O preso, quando é preso, ele perde o direito à liberdade, mas ele não perde os demais direitos inerentes à dignidade da pessoa humana. E no Brasil, não deveria perder, né? No Brasil é uma coisa lamentável, vive em condições miseráveis. Bem, nunca eu ouvi essa direita empeternida se preocupar com o preso.
Eles achavam que o nosso discurso era um discurso de pessoas preocupadas com direitos humanos, como se nós estivéssemos errados. Inclusive a famosa frase deles, bandido bom é bandido morto. Bem, a partir da prisão teve alguma coisa interessante. No segundo dia, depois do golpe, eu recebi o telefonema de uma pessoa da minha cidade, que há muitos anos eu não via, e perguntou por uma determinada pessoa, você lembra da fulana? Então eu falei, lembro muito. Você acredita que ela está presa? E ela é idosa, em situação muito difícil. Eu falei, ela é idosa, foi presa. Eu já imaginei, sabia que eram pessoas com cunho de direita radical, e até da minha família, distante e tal. E eu falei, foi presa no asilo? Aí ele falou, não, por quê? Eu falei, não, foi presa lá dentro do Supremo, senhor. Imagina. Eu falei, mas o que a idosa está reclamando que foi presa dentro do Supremo Tribunal? Ela disse, não, estava lá. Mas... Aí você já começa, aí depois me liga daí a 2 dias. Cá e tem um detalhe, ela está com dificuldade de ficar usando o telefone porque está difícil de carregar. Eu falei, está usando o telefone na cadeia? Eu falei, porra, ninguém usa o telefone na cadeia no Brasil. Liguei para o ministro Flávio Dino na hora. Falei, ministro, tem que avisar a papuda que as pessoas estão usando o telefone lá dentro e tal. E aí depois me liga para reclamar das condições de ir ao banheiro e de comida. A comida é muito ruim. Eu falei, vem cá, mas eu digo isso tem anos e vocês sempre me criticavam por acharem que eu era exagerado. Teve até uma situação, o Flávio Dino é um homem brilhante, muito rápido. Teve um debate logo após a prisão que alguém reclamou que a comida da papuda era de baixo nível. E ele mostrou quem tinha determinado a compra daquela comida por 3,17 centavos, tinha sido o Anderson, que depois foi preso. Quer dizer, então, essa direita mais empeternida, quando está no poder, ela não quer preocupar com preso, ela não quer preocupar com situação de tratamento mínimo de saúde, de educação, de comida. Quer dizer, agora, até para isso se viu esse processo de 8, até para a questão educativa. E eu penso assim, o Supremo está conseguindo uma coisa que é uma façanha. Em 8 meses estão começando os julgamentos, estão sendo julgados hoje os primeiros que foram presos. Os que estão presos têm preferência no julgamento. Então, assim, até onde sei, foram dados todos os direitos. Claro, faz parte da defesa. A defesa vai dizer, não, mas a competência não é essa. A competência é do Supremo. E vou te dizer por quê. Porque foram atos perpetrados contra a instituição. Então você tem a previsão. Sim. Agora, claro, caso a caso, pode discutir. É muito difícil, talvez a divulgação da conduta não tenha sido ideal. Eu não vou entrar no detalhe porque eu não conheço. Eu acho que se houve qualquer quebra do princípio da ampla defesa e do devido processo legal, o Supremo teria que reverter isso. Porque sabe o que é grave? É que eles estão sendo julgados pelo plenário do Supremo, não tem recurso. Sim. Isso que é interessante. Hoje e amanhã devem sair as primeiras condenações. Vão pegar 12 anos, 15 anos de cadeia. E aí? É tentativa de golpe. É tentativa de ruptura institucional. Se eles tivessem ganho, o Bolsonaro... Eu não estaria aqui, estaria fora do Brasil provavelmente. O Bolsonaro seria ditador do Brasil. As pessoas querem minimizar uma tentativa de golpe, não tem como minimizar. O Brasil tem que dar realmente um tratamento ideal. Eu vou te dizer o seguinte, aquele 8 de janeiro tem vários fatos históricos. Na noite do dia 8 de janeiro, o Lula estava em Araraquara, ele voltou e foi ao plenário do Supremo Tribunal. Eu recebi um telefonema lá de dentro do plenário, o ministro Supremo chorando, totalmente destruído. Inclusive a segurança não queria que o Lula entrasse, com medo de ter deixado bomba, alguma coisa assim. Sim. O Lula, como presidente, foi ao plenário do Supremo que estava depredado. No outro dia, vocês vão se lembrar, foi feita uma reunião no Palácio do Planalto que o Lula convocou, onde estavam presentes o presidente dos poderes, a Rosa Weber estava lá, Congresso Nacional, praticamente todos os governadores do Brasil, e eles pegaram e depois da reunião eles desceram a rampa, num gesto simbólico fortíssimo, passaram pela Palácio dos Três Poderes e foram até o Supremo depredado. Quer dizer, eu acho que ali foi a verdadeira posse do Lula. Quer dizer, a primeira posse foi muito importante porque ele subiu a rampa junto com os invisíveis sociais. Quando esse fascínora do Bolsonaro não quis passar a faixa, deu ao Lula uma oportunidade única. Eu estava lá no Palácio vendo o Lula subir a rampa, ele subiu com um indígena, com um pobre, com um de rua. Ou seja, foi muito bonito aquilo. É como se o Brasil, de alguma forma, estivesse tomando posse de si próprio.
Inclusive é interessante, eu chego só de um olho, eu não tenho noção de profundidade. Eu fui para a porta assim, vi o Lula subindo, e atrás, na praça, estava absolutamente cheio. E uma noção, uma certa vertigem, parecia que o povo estava subindo a rampa. Que, de certa forma, estava através dos invisíveis sociais subindo e tal. E depois de 9 dias, por incrível que pareça, na tentativa de golpe, ele desceu a rampa, aí sim, com o poder constituído. Presidente do Supremo, deputados, ministros de Estado, ministro do Supremo, para se dirigir ao Supremo para consolidar a democracia. Esses são gestos simbólicos, mas extremamente importantes num momento dificílimo pelo qual passamos. Ainda passamos. Enquanto não punir esses que quase fizeram a ruptura institucional, o Brasil ainda sofre dificuldades. Eu acho que para esse julgamento do Supremo agora é fundamental. Claro, eu entendo que o Supremo Tribunal, pela sua, até agora, unanimemente, estão sendo, todas as decisões importantes estão sendo colegiadas. Agora, esse simbolismo que você fala, Cacá, é muito interessante. Nós estivemos no Supremo na segunda-feira e realmente impacta. Realmente impacta por quê? Porque eles fizeram o museu, você sabe. Claro. O museu, e nós vimos, eu e o Paulo, enfim, quem tiver condições de visitar o museu no STF, que passa todo o ocorrido, a Constituição queimada. É, claro. As petecas usadas e as pedras. Simbolicamente é muito interessante. O próprio Rui Barbosa que caiu, está com afundamento de crânio, assim, eles não fizeram a reconstrução. Né? Acho que é um momento rico, difícil ainda, bastante difícil ainda, mas um momento muito rico da história do Brasil. Perfeito. Estamos chegando, né? Para encerrar aqui, a gente está chegando agora, provavelmente deve surgir uma nova vaga no STF e vai ter a indicação. Inclusive, a gente até fizemos a mesma pergunta para o ministro. Marco Aurélio, que de uma forma humanística disse, não, eu acho que tem que ser uma mulher. E se você tem a mesma percepção de questão de gênero para indicação ao Supremo? Eu, pelo que sei, o presidente Lula não quer para essa vaga tem que ser da mulher, mas eu acho importantíssimo que nós tenhamos um número maior de mulheres no Supremo Tribunal, assim, demais cargos, temos mulheres, então seria importantíssimo nós tivéssemos mulher, porque veja bem, não adianta eu ter uma formação humanista e achar que por isso eu falo em nome dos menos favorecidos. Ninguém fala em nome do negro se não for um negro, ninguém tem a visão do que é você ser negro no Brasil, país racista, se você não tivesse o preconceito que o negro sofre ao longo da vida. Uma pessoa que é pobre, que é negra, e que se habilita a ser presidente, ministra do Supremo, ela passou por uma história que ela tem que ter voz para contar. Então eu acho que é importante. Agora, sempre com o critério do notório saber jurídico, de uma independência, de uma visão humanista, de uma visão garantista, porque não adianta só ser um homem branco ou um homem negro, uma mulher branca ou uma mulher negra, tem que ter essa estrutura, que eu acho que isso é fundamental. Agora, é importante que nós tenhamos mais mulheres no Supremo. O Lula acabou de indicar. O Lula foi o presidente que mais indicou mulher para cargos do Judiciário. Acabou de indicar agora o STJ, a Daniela Teixeira, que é uma excelente advogada. Indicou a Marlise para a Comissão de Ética, que é uma grande intelectual negra, uma mulher negra. E eu acho que isso é importante. Assim, entendo que essa discussão demorou muito a se dar no Brasil. Acho que é mais importante, cada vez mais que nós tenhamos essa representatividade. Eu participei no Free Paracatu, um festival literário em Paracatu, onde o tema é a ancestralidade, em homenagem ao Mia Couto e em homenagem a Conceição Evaristo. Tinha muitos intelectuais negros. E assim, só eles podem fazer aquilo que eles falaram lá. Não adianta um branco falar. Quer dizer, a força da voz da Conceição Evaristo, que escreve maravilhosamente bem, é uma coisa que é impressionante, que marca a gente. Então eu espero que no governo Lula, que é um governo seguramente democrático, cada vez mais a gente possa ver consolidada essa necessidade de ter mais mulheres em postos importantes, inclusive no judiciário, e também de poder colocar cada vez mais os diversos negros que nós temos, absolutamente competentes. Veja o Silvio Almeida. O Silvio Almeida é um homem que podia estar tanto no Supremo Tribunal Federal como na presidência da República. Sim. Isso é uma coisa que o Brasil merece resgatar, essa dívida que
que nós temos com os negros do Brasil. Para encerrar aqui, você que tem um notório conhecimento político, também conhecimento jurídico, qual é a sua perspectiva para o Brasil nos próximos anos, na próxima década? Qual você vê o Brasil caminhando para onde? Olha, eu acho que a simples posse do Lula, eu viajo muito, eu tenho interesse fora do Brasil, é impressionante como mudou a perspectiva. O Brasil, durante o governo Bolsonaro, virou pária internacional. O Bolsonaro levou o Brasil para o fundo do poço. E a presença do Lula na presidência da República já fez com que o Brasil começasse a ser tratado de forma diferente. Hoje ele é presidente do G20, ele tem uma relação internacional de muita respeitabilidade, e o país está crescendo. O Brasil, se colocar dificuldade, ele cresce. Sim. Eu acredito que nós vamos consolidar a democracia, por isso esse julgamento também é tão importante, e o julgamento da responsabilização criminal desses que atentaram contra a democracia é fundamental. Se nós fizermos isso, dando o devido processo legal, com direito à Constituição, eu acho que a tendência do país é se tornar aquilo que nós merecemos, um país grande, mais justo e mais igual. E por fim, a questão, a minha pergunta final é a minha admiração por você na advocacia. Eu queria que você desse um encorajamento na advocacia. A advocacia se tornou mais fácil, mais difícil, e também porque eu nunca lhe vi na OAB. Eu nunca lhe vi pleiteando o cargo na OAB. Segue aquela mesma linha que você falou. Muitas vezes eu sou chamado até para participar, candidatar a presidente da OAB e tal. Eu respeito muito quem faz esse trabalho dentro dos órgãos de classe. Não é a minha área. Eu não tenho... acho que eu sou irrequieto demais, irreverente demais, muitas vezes. Um dos motivos que eu gosto de brincar que eu jamais seria juiz é porque a toga, você tem a beca do advogado e a toga do juiz, né? A beca do advogado ela liberta, a toga costuma oprimir um pouco, com muitas amarras e tal. Também as instituições como um todo. Eu acho que a advocacia tem um papel fundamental exatamente nesses momentos em que nós passamos pelo país, quer dizer, onde o Estado Democrático de Direito foi extremamente atingido, não só os advogados, mas as pessoas, os cidadãos que tiveram coragem de se expor, tiveram coragem de falar, tiveram coragem de escrever, tiveram coragem de se oferecer a áreas democráticas, fazem isso é que faz a sociedade. A sociedade só é forte quando você tem pessoas que se habilitam a isso. Eu não tenho nenhum interesse político partidário. Já fui chamado para ser candidato a vários cargos, senador e tal. Zero de interesse. Eu acho que a voz que eu consigo ter dentro da sociedade é a coisa mais importante. Só não é tão forte como a cigarra que canta nessa época em Brasília. Encerrado. Muitas vezes a gente não consegue nem escutar direito. A advocacia vale a pena? Muito, vale muito a pena. Se você gostar e se você souber trilhar uma advocacia dentro, com coragem, destemor, dentro dos limites constitucionais, ela ajuda o fortalecimento do Estado Democrático de Direito. Obrigado a vocês. Cacá, muito obrigado mesmo por ter contribuído e agradecido o podcast. Obrigado.